Meu nome é Amanda e vou apresentar o projeto da disciplina de algoritmos em grafos. O sistema que desenvolvi simula o combate a queimadas em vegetações usando conceitos de grafos, com foco em maximizar a quantidade de locais salvos após o início de um incêndio. A classe grafo representa toda a estrutura de rotas e locais da vegetação. Cada local pode ter um incêndio e está conectado a outros locais. Aqui a gente cria as estruturas principais do grafo. A adjacência, que é o dicionário que diz quem são os vizinhos de cada vértice. Peso, armazena os custos de deslocamento entre dois vértices. Requisitos, diz quanta água e quantas equipes são necessárias para apagar o fogo em cada local. E vértice é o conjunto com todos os locais do grafo. A função adicionar aresta, ela cria uma conexão entre dois vértices. Como o grafo é não direcionado, a ligação é feita nos dois sentidos. O custo representa a dificuldade do caminho. Cada local precisa de certa quantidade de água e equipes para que o fogo seja apagado. Então, é isso que a função definir requisito faz. Ela armazena essas informações. Já a função vizinho, ela retorna todos os vizinhos de um local, ou seja, os locais diretamente conectados a ele. E a função custo retorna o custo do caminho entre dois locais. Agora a classe simulador combate. Aqui eu inicializo toda a simulação. Recebo o grafo, os postos de brigada, os pontos de água, a capacidade dos caminhões e o local onde o fogo começou. Também preparo as estruturas internas para marcar os status de cada local, seguro, em chama ou contido. Eu registro o tempo de propagação do fogo, guardo os caminhos feitos pelas equipes e controlar os recursos, águas e equipe. Propagar fogo. Essa função simula o avanço do fogo usando o algoritmo de busca em largura. A cada unidade de tempo, o fogo se espalha para todos os vizinhos de um local em chama. Isso cria um efeito de onda do incêndio. As etapas, Primeiro a gente começa com fogo no local inicial, adiciona o local na fila. A cada passo, marca os vizinhos como em chamas e adiciona esse vizinho na fila com o tempo mais um. Essa função usa o algoritmo de Dijkstra para calcular o caminho mais curto do ponto atual até todos os outros. Ela retorna a distância, quanto custa chegar em cada local e as anteriores por onde o caminhão passou para chegar até lá. Primeiro, ela inicializa as distâncias como infinitas. Ela começa da origem com custo zero e vai atualizando os menores custos à medida que percorre os vizinhos. Dado o resultado da função anterior, essa função monta o caminho de volta do destino até a origem. Isso é útil para mostrar o caminho exato feito por uma equipe. Quando o caminhão fica sem água, ele precisa buscar mais. Essa função encontra o ponto de coleta mais próximo, usando o Dijkstra novamente. Ele retorna o ponto e o caminho até ele. Agora eu vou explicar a função executar a simulação, que é o núcleo da lógica do meu projeto. Essa função simula todas as respostas das brigadas de combate ao incêndio após o início de um foco. Ela integra 3 processos principais: propagação do fogo, verificação dos requisitos em cada local e deslocamento das equipes com controle de recursos. O primeiro passo dentro da função é a chamada para self.propagar fogo. Aqui o sistema usa uma busca em largura para simular a propagação do fogo em tempo discretos. O tempo em que cada vértice começa a queimar é registrado e será usado depois para decidir a prioridade do combate. Em seguida, os vértices afetados são percorridos em ordem crescente de tempo de propagação, garantindo que os focos mais antigos sejam avaliados primeiro. Isso é feito com um for ordenado por self.tempo-propagação. O passo 3 é a verificação de requisitos do local. Para cada vértice em chamas, a função recupera os requisitos de combate, a quantidade de água e o número de equipes necessárias. Se o local não exige recurso ou se ele não está mais em chama, o sistema o ignora.
Próximo passo é a seleção de equipes disponíveis. A função então identifica quais postos de brigadistas ainda têm equipes livres. Para cada um desses postos é calculado o custo mínimo para alcançar o foco usando o algoritmo de Dijkstra. O posto com menor custo de deslocamento é escolhido para responder ao foco. Uma vez selecionado o posto mais próximo, o algoritmo é executado novamente para calcular o caminho completo até o foco. Esse caminho pode ser estendido com paradas em pontos de água, se a água disponível for insuficiente. Se o foco exigir mais água do que o caminhão consegue transportar, a equipe é redirecionada ao ponto de coleta de água mais próximo. Isso pode acontecer uma ou mais vezes, e cada reabastecimento é registrado como parte do caminho total percorrido. Depois de abastecida, a equipe segue até o foco. Ao chegar lá, o sistema atualiza o status de vértice para contido, registra a quantidade de água utilizada e atualiza o tempo total da operação, considerando o tempo de chegada da equipe e o tempo em que o fogo atingiu o local. O trajeto completo da equipe, desde o posto até o foco, incluindo possíveis paradas para o reabastecimento, é armazenada em self.movimentos equipes. Esse histórico é usado posteriormente para gerar os relatórios e analisar o desempenho das simulações. Ao final da missão, a equipe é marcada como disponível novamente no posto de origem, ficando pronto para responder a outros focos se necessário. Depois da simulação, essa função monta um relatório com os resultados: quantos locais foram salvos, tempo total da operação, águas utilizadas e caminhos feitos pelas equipes. No fim, ela retorna o dicionário com todas essas informações. A função rodar todas as simulações é responsável por executar o sistema completo em diferentes cenários, simulando o combate a incêndios iniciados em vários vértices distintos, gerando relatórios de desempenho para cada um desses testes. Primeiramente, a função constrói manualmente um grafo não direcionado e conexo. Cada aresta tem um custo que representa a dificuldade de deslocamento entre dois vértices. Esse grafo é uma representação simplificada das vegetações e rotas de acesso da região. Cada local da vegetação recebe valores específicos da água e equipes necessárias para conter um incêndio. Esses valores simulam as características do terreno e a severidade esperada de cada foco. 3 vértices são escolhidos aleatoriamente como postos de brigadistas. Outros 2 vértices diferentes são escolhidos como postos de coleta de água. Os postos também funcionam como pontos de reabastecimento conforme exigido no enunciado. Agora, a execução das simulações. Para cada vértice que não é um posto, o sistema simula o cenário de incêndio começando naquele ponto. A simulação envolve propagação do fogo, resposta das brigadas, movimentação e reabastecimento e a contenção dos focos. Após a execução, o relatório com os dados da simulação é armazenado. O relatório gerado é em formato de CSV, contendo o foco do incêndio, a quantidade de vértices salvo, o tempo total de operação, a água utilizada, os caminhos percorridos pelas equipes. Esse relatório serve para analisar posteriormente o desempenho do sistema em diferentes situações. Ao final, o sistema identifica a melhor simulação, ou seja, aquela que salvou o maior número de vértices. Essa simulação é destacada como a mais eficaz, permitindo análise estratégica de onde o combate é mais eficiente.